Então a gente chega em 1917, né, com a Rússia em guerra, seus soldados despreparados, a fome, a miséria se abatendo pelo país. Então, em fevereiro de 1917, os mencheviques vão fazer a revolução. Aí cabe uma explicação. Se os mencheviques são a minoria, por que não foram os bolcheviques? Os dois principais líderes bolcheviques, Leon Trotsky e Lenin, estão presos na Sibéria, né? Então, os mencheviques assumem a liderança da Revolução de 1917. Né? Então, como estava a Rússia? Rebeliões populares, a população revoltada, a greve geral, os trabalhadores parados, né? Revoltas armadas dentro do próprio exército russo, né? Aquele exército despreparado que foi enviado para a guerra e está pegando em armas contra seus próprios comandantes, e a crise de abastecimento. Né? Assim, os mencheviques assumem o poder através do Soviete de Petrogrado, né? Essa cidadezinha aí com nome esquisito, que na verdade a gente já viu no vídeo 2, só que com o nome de São Petersburgo. Então essa cidade deixa de se chamar São Petersburgo, passa a se chamar Petrogrado, né? Onde o seu soviete vai liderar essa revolução de 1917. Essa cidade vai se chamar Leningrado, depois, posteriormente, e atualmente voltou a se chamar São Petersburgo. Então é uma cidade aí bem complexa. Né? Os mencheviques vão então, esses mencheviques de Petrogrado, vão pressionar o Congresso russo, né, chamado de Duma. Eles vão pressionar que o Congresso russo derrube o czar, né, e crie um governo liberal para a Rússia. O czar, sem ter o que fazer, né, sem dinheiro, vendo a situação revoltada em todos os lugares, Nicolau II vai renunciar ao trono, vai abandonar o trono, e Kerensky, o líder menchevique, vai assumir o poder numa aliança com a burguesia, criando o governo provisório aí em fevereiro de 1917, que vai durar aí pouco mais de meio ano e vai ser derrubado pelos bolcheviques em sequência. Então essa é a primeira Revolução Russa de 1917, a Revolução de Fevereiro, feita pelos mencheviques liderados por Kerensky, que comete um erro muito grande, que é não tirar a Rússia da guerra, que era uma das principais reivindicações do povo russo. Então, ao não tirar a Rússia da guerra, ele vai cavar o próprio fim do seu governo. Né? Como ele agora é um governo liberal, uma das primeiras medidas, ele soltou, né, logicamente, Trotsky e Lenin. Então, os líderes do Partido Bolchevique agora estão livres. E Lenin, logo em abril, vai criar as famosas teses de abril, né, que vai servir aí como norte para a Revolução de Outubro. Nele ele propõe a derrubada do governo bolchevique, que os sovietes de toda a Rússia assumam o poder. Essas teses vão ser aprovadas no Congresso do Partido Bolchevique, e os bolcheviques então derrubam Kerensky do poder em outubro de 1917 ou novembro no nosso calendário, lembrando que o calendário russo e o nosso tem aí alguns dias de diferença. Então, a Revolução de Outubro, mas não se percam se vocês acharem a data em algum lugar em novembro, porque no nosso calendário é novembro. Então, essa é a principal revolução, a Revolução de Outubro de 1917. Assim que assume que derrubam o poder, Lenin tira a Rússia da guerra. Não vai cometer o mesmo erro do Kerensky. Então, ele tira a Rússia da guerra a um preço alto, né? Não se sai da guerra simplesmente. Então, a Rússia vai perder a Polônia, vai perder a Ucrânia, vai perder a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia. Então, ele vai perder um enorme território, né? Mas tira a Rússia da guerra. Segunda medida, ele vai estatizar bancos, né? O que é estatizar? Ele vai fazer com que aquele negócio que era privado passe a ser do governo. Vai estatizar todas as estradas de ferro da Rússia, que também passam a ser do governo, e vai estatizar as indústrias. Lembrando lá nossa aula de Revolução Industrial, as principais indústrias eram
estrangeiras. Então ele vai comprar uma briga aí grande com os países capitalistas do Ocidente, que em geral tinham indústria ali, França, Estados Unidos, etc. Ao estatizar bancos, vai comprar briga também com a burguesia russa, obviamente. Também mais um aí inimigo contra o partido bolchevique. Também vai confiscar terras da igreja católica e da nobreza e distribuir entre os camponeses. Vai fazer aí a reforma agrária e vai criar mais alguns inimigos. Então essa é a situação. A Rússia estatizando coisas, que é um plano socialista, confiscando a terra e distribuindo pela população, que eu vou criar uma série de aliados, que é o povo, e vou criar inimigos também. Então essa situação vai gerar a guerra civil dentro da Rússia. Então vamos ter uma guerra interna, De um lado o Exército Vermelho, socialista, liderado por Trotsky. Lembra lá os dois que foram soltos, Lenin agora manda na Rússia, Trotsky vai mandar no Exército Vermelho, que vai guerrear contra o Exército Branco, formado por quem? Pelos nobres que perderam suas terras, pelos burgueses que perderam sua indústria e financiado, logicamente, pelas potências estrangeiras que vão dar dinheiro para manter esse exército, já que elas perderam suas indústrias na Rússia. Então vamos ter uma guerra civil extremamente violenta. Lenin, então, vai colocar o comunismo de guerra, que é mais um conceito aí importante. Então ele vai decretar o comunismo de guerra, estádio de sítio, Nesse comunismo de guerra, ele vai, dentre as determinações, ele vai ter o confisco das colheitas. Então os camponeses vão trabalhar no campo, vão produzir alimentos e uma parte grande desses alimentos vão ser confiscados pelo governo para poder sustentar seus soldados. Então essa é a primeira medida. Segunda, a suspensão da liberdade de imprensa. Então a imprensa está proibida de escrever livremente. A justificativa dele é que essa imprensa é paga pelas potências estrangeiras para falar mal da Revolução. Então ele suspende a liberdade de imprensa. Ele suspende também o direito à greve. Então meio incoerente aí. Eles se formaram pela greve, mas agora a greve está proibida, está suspensa até a segunda ordem. Está suspensa também a liberdade de associação. As pessoas não podem mais se associar livremente. Então é o estado de sítio mesmo. Tem também o término do partido menchevique. O partido menchevique, a partir de agora, está fechado. Também vai ser fechado o Partido Socialista Revolucionário, que é um outro partido importante aí nesse processo, é o partido que se unia aos mencheviques. É um partido mais ligado aos camponeses, que queriam a divisão de terra, que foram atendidos lá inicialmente pelo Lenin, mas agora foram proibidos de se abrir. Então a gente vai ter um único partido na Rússia, que é o Partido Bolchevique. Todos os outros estão proibidos. E por fim, o último item vai ser a execução do czar e toda a sua família. Então Nicolau II, que tinha abdicado do trono, vai ser condenado à morte junto com todos os seus herdeiros para evitar que o czarismo volte, já que nós estamos vivendo uma guerra civil e o exército branco vencendo, voltaria o czarismo. Então ele já garantiu que isso não aconteça. O Exército Vermelho, depois de 4 anos, em 1921, ele vence a guerra, nessa guerra civil, ao custo de milhões de mortos. Então nós vamos ter aproximadamente 5 milhões de mortos aí na Rússia, E lógico, a pobreza, que já era grande, aumentando ainda mais, Uma guerra civil causa um prejuízo enorme financeiro, humanitário, social, econômico, Então a Rússia está em frangalhos. Mesmo assim, nesse período de guerra, Lenin vai fazer um investimento pesadíssimo em educação, Então, durante o comunismo de guerra, a prioridade do Lenin, lógico, a guerra civil, vencer a guerra civil, mas lado a lado ele vai ter um investimento
pesado em educação, porque para o Lenin, educação era a base para a riqueza do país. Então ele e sua companheira, sua esposa, vão investir pesado na educação de todos os russos, visando o desenvolvimento do país no futuro. Então, acaba a Guerra Civil, se consolida a Revolução Russa, e aí no próximo vídeo a gente vê o comunismo na Rússia propriamente dito. Qualquer dúvida, tiramos nas nossas aulas. Abraço.